Gente, vamos para sinceridade? Vamos começar o vídeo hoje na sinceridade? E vou falar sem nenhuma papa na língua, tá? Você já sentiu vontade de mandar uma pessoa tomar no cu? Exatamente isso. Sentiu vontade de mandar a pessoa tomar no cu, mandar a pessoa se fuder? E aqui não vai ter pi, não vai ter nada. Vai ser isso aí mesmo. Tipo, já sentiu vontade de mandar a pessoa pro inferno, xingar a pessoa, enfiar porrada nela? Já perdeu essa, tipo. Você já sentiu essa vontade? E, obviamente, se você já sentiu essa vontade, você já fez isso alguma vez? Eu digo que eu já fiz algumas vezes. Já perdeu o controle durante uma conversa, durante uma discussão, durante uma reunião. Só que o problema não é com quando a gente fala. O problema é o depois, porque é o arrependimento. Porque você já se arrependeu de alguma resposta que você deu para algum amigo, para alguma namorada ou namorado, para quem quer que seja? Porque às vezes essa pressão ela te fez agir de um jeito que às vezes você não reconhece. E eu digo de pressão não somente no trabalho, mas a pressão na vida, a pressão nos relacionamentos, a pressão na família, a pressão em qualquer área, né? E eu quero falar isso para vocês porque qualquer ser humano já sofreu algum tipo de pressão em qualquer área da vida e é muito difícil da gente manter esse controle, manter essa calma, manter essa serenidade num momento tão tenso e num momento tão estressante. Só que eu quero te dar uma boa notícia. Existem formas de você treinar a sua mente para você lidar melhor com isso. Para você acabar não agindo de um jeito não pensado. Ou às vezes até não mandando a pessoa para aquele lugar ou falando qualquer tipo de besteira, mas às vezes utilizando, que é uma coisa que às vezes eu acabo usando muito e eu tenho diminuído bastante, que é o sarcasmo, que às vezes não é uma coisa legal, às vezes é pior o sarcasmo do que você xingar a pessoa. Muitas vezes você vai utilizar do sarcasmo como uma forma de tentar ferir aquela pessoa e isso também não é legal. Então, assim, hoje eu vou ensinar como você treina a sua mente para isso. Eu vou te mostrar como você trabalha a sua inteligência emocional, tá? Com base em dois autores que eu gosto bastante. Um, que é o Daniel Goleman, para mim, o papa, o pai da inteligência emocional, e o outro, que é o Augusto Cury, que, assim, eu sou fã de carteirinha, gosto muito, que para mim, e ele fica em segundo lugar no meu panteão de gênios da área emocional, né? E dentro desses dois autores, eu vou pegar algumas literaturas que eu já li, né? E vou trazer um compilado para você ter mais autocontrole, mais clareza, mais equilíbrio em qualquer ambiente, tá? Desde que seja profissional, pessoal, relacionamento, o que quer que seja, tá? Só que assim, antes de qualquer coisa, a pessoa se pergunta, tá, Cláudio, o que que é essa inteligência emocional? Nada mais é do que a gente reconhecer os nossos sentimentos e as nossas emoções e a gente saber gerenciar o nosso comportamento. Eu já falei isso em alguns outros vídeos e eu volto a repetir aqui. A gente não consegue deixar de sentir alguma coisa. Eu não consigo deixar de sentir tristeza, ou deixar de sentir raiva, ou deixar de sentir alegria. Nossa, tô muito puto com a pessoa. Agora vou parar de sentir. É impossível. A gente fica com aquilo ali. É muito. Assim, eu de fato digo que é impossível, porque cientificamente é impossível a gente deixar de controlar. A gente não consegue controlar uma emoção, um sentimento que a gente está sentindo. Mas a gente consegue controlar o nosso comportamento perante aquilo, que isso é fundamental. Por quê? A partir do momento que a gente gerencia o nosso comportamento, as nossas atitudes, a gente consegue controlar um pouco das nossas emoções. Ou seja, se eu tô com muita raiva e tô com vontade de dar um soco ou xingar uma pessoa, eu vou controlar o meu comportamento, vou agir de outra forma que vai tentar amenizar essa emoção. Fazendo o quê? Dando uma caminhada, respirar fundo pelo menos umas 10 vezes, ler um livro, tentar desvencilhar esse pensamento e essa emoção para um outro tipo de pensamento e outro tipo de emoção. E aqui existem cinco pilares que são fundamentais para a gente trabalhar a nossa emoção, que são o autoconhecimento, que é, antes de qualquer coisa,
o ponto mais importante. Se você não conhece a si mesmo, dificilmente você vai conseguir lidar bem com o próximo. Por quê? Porque você não sabe o seu limite, você não sabe suas intenções, você não sabe seus sentimentos, você não sabe suas emoções, você não sabe nada sobre você. E então você não consegue se libertar de algumas coisas que você acaba fazendo por impulso. Então, o autoconhecimento é o primeiro ponto. O segundo pilar, que também é muito importante, é o autocontrole. Bom, já que você se conhece bem, você sabe qual é o seu momento, você agora consegue se controlar. E isso é fundamental para você não lidar com impulsões. O terceiro pilar é a automotivação. É você se automotivar. E automotivação, gente, não é pulinho, não é festa, não é gritaria, não é xingamento, não é nada disso. Automotivação é você se dar motivo para fazer algo. Ou seja, é você conseguir encontrar um sentido naquilo que você está fazendo. E você falar, tá, eu vou fazer porque isso é importante para mim. O quarto e penúltimo pilar é a empatia, porque se a gente não se coloca, e aqui eu falo se colocar no lugar do outro, eu quero que fique bem claro para vocês. Se colocar no lugar do outro não significa você sentir o que o outro está sentindo, porque isso é impossível. A gente não consegue se colocar no lugar do outro de fato, porque a gente, como ser humano, não consegue se enfiar no lugar do outro, a gente não consegue pensar como o outro, mas a gente tenta compreender o outro. Empatia tem a ver com compreensão, não com tentar de fato sentir o que o outro está sentindo. Você vai compreender e, obviamente, tentar ajudar. E o quinto e último pilar é a habilidade social, que é nada mais do que a facilidade de você se comunicar com as pessoas, tá? E por que que a gente tem esses problemas, né? Esses problemas emocionais, às vezes a gente acaba explodindo. Bom, por alguns motivos. Primeiro motivo, que é o mais chocante, é os feedbacks negativos. Quando alguém te critica, quando alguém fala mal de você, quando alguém vai te arrebentar, quando alguém vai querer falar alguma coisa de você que de fato não te agrade. Esse é o ponto mais complexo. Então, toda vez que você for falar com uma pessoa, e eu quero que isso fique bem claro para você, não o outro falando com você, mas você falando com o outro, tenta não chegar já direto com feedback negativo, enfiando o pé na porta, querendo arrebentar a pessoa. Por quê? Porque qual é a resposta automática da pessoa? É reagir. E é reagir de forma negativa. Se você entrega negativa, a pessoa vai te entregar negativa. Então, esse primeiro desafio é muito complicado, né? A gente tem dificuldade de lidar bem com isso, com feedbacks negativos, com críticas ou com qualquer tipo de hate. É só você pegar o seguinte: você pode receber 100 comentários na sua publicação te elogiando, falando que você é uma pessoa excelente, falando que você é gente boa, falando que você é uma pessoa muito inteligente. Se você tiver só um comentário na sua rede social falando que você é um imbecil e que você só fala merda, eu garanto que você vai focar nesse daqui negativo. Por quê? A gente não lida bem com feedbacks negativos. Outra coisa que acaba atrapalhando muito o nosso desenvolvimento emocional e as nossas reações são pressões. Muitas vezes as pessoas botam pressão em cima da gente. Mas que pressão é essa? É uma cobrança. Às vezes as pessoas colocam dentro da gente uma coisa que a gente nem precisava fazer. Muitas vezes as pessoas colocam sobre mim uma responsabilidade que eu não tenho. E eu já sempre, quando a pessoa bota uma responsabilidade sobre mim, eu falo assim, gente, olha só para deixar bem claro. Isso daqui se der merda, não é culpa minha não, tá? Eu não tô me eximindo do problema. Mas eu só tô falando, gente, vocês acabaram de me enfiar num negócio que, assim, isso daqui eu caí de paraquedas, vocês estão me enfiando num negócio que, assim, não é meu. Eu vou tentar ajudar. Mas se não conseguir resolver, não adianta você botar a culpa em cima de mim. Então, essa pressão por resultado acaba atrapalhando. E aí as pessoas criam expectativas muito grandes sobre você e você acaba criando expectativa muito grande sobre si. E aí o que acontece? Você começa a ficar muito estressado, suas emoções vão começar a ser afetadas. Outra coisa, e essa pra mim é a pior, isso pra mim, tá? Eu, Cláudio. Isso daí não significa que é pior pra todo mundo, mas eu odeio um lugar que tenha falta de reconhecimento. Uma pessoa, um lugar, um ambiente, um trabalho, sei lá, qualquer coisa que tenha falta de reconhecimento acaba com o meu ser, acaba com a minha moral. Por quê? Porque a pessoa não reconhece que você está se esforçando, ela não reconhece que você está se dedicando, ela não reconhece que você está tentando fazer as coisas darem certo.
E aí, às vezes, você tá se esforçando, se dedicando para melhorar o relacionamento, só que a pessoa não reconhece de forma alguma. Você escreve cartas, você dá presente, você faz o cacete a quatro, e a pessoa não te reconhece. E aí, o que acontece? Teu relacionamento vai perdendo um pouco do gás e as suas emoções vão ficando afetadas. Dentro do trabalho, às vezes você se desdobra, faz uma porrada de coisa e, pô, você tá fazendo um monte de coisa e a pessoa te dá uma bala de reconhecimento. Porra, tá de sacanagem, né? Então, assim, são essa falta de reconhecimento em qualquer ambiente, familiar, pessoal, profissional, atrapalha muito e afeta as nossas emoções. E isso, gente, é como se fosse um. Deixa eu pensar. Isso é como se fossem pesos, tá? E em uma balança, a parte negativa, a falta de reconhecimento, ela só vai pesando, 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 e uma hora você perde a linha. E aí você explode. E aí você não quer fazer mais nada, e aí você não quer mais desenvolver nada. E aí você fala assim, pô, quer saber? Foda-se. Não tô nem aí. Não vou mais fazer. E isso acaba afetando muito, porque é uma bola de neve, só vai acumulando isso. Outra coisa que atrapalha muito as nossas emoções são ambientes tóxicos ou extremamente competitivos. Por quê? O ambiente tóxico acaba afetando demais a sua autoestima, sua felicidade, sua positividade, seu otimismo. Ambiente tóxico é uma merda. Por quê? Todo mundo fica falando um monte de besteira, uma fofocada danada, um monte de gente negativa, um monte de gente pessimista. Você quer fazer alguma coisa, a pessoa, ih, não vai dar certo não, isso daí, pô, nem tenta. Então aí você vai perdendo o pique, você vai perdendo o gás e isso vai afetando as suas emoções. E sabe qual é o problema disso? Se você tá com um problema, um ambiente tóxico no trabalho, isso vai ser levado para a sua casa e vice-versa. Se tiver um ambiente tóxico na sua casa, isso vai ser levado para o seu trabalho. Não tem jeito. Você é uma única pessoa. Por mais que você seja um CPF, um CNPJ, a pessoa que toma conta desse negócio é a mesma. Então, acaba atrapalhando demais as suas emoções. E para mim, o último, que também é um inferno, que atrapalha muito as nossas emoções, são discussões, são reuniões tensas, são colegas ou pessoas muito difíceis de lidar. Tô até me lembrando. Meu Deus. Quando a gente tem algum tipo de situação assim, o que que eu, Cláudio, faço, tá? Eu peço um tempo. Cláudio, você vai pedir um tempo pra pessoa, pra sua namorada? Não, eu peço um tempo pra eu pensar. Sabe por quê? Se eu agir de supetão, se eu agir por impulso, se eu falar aquilo que eu tô sentindo exatamente naquele momento, eu tenho certeza de que eu vou cometer uma cagada, eu vou cometer uma injustiça, eu vou acabar falando besteira que eu não deveria falar. Então, a partir desse momento, quando eu tenho uma reunião tensa, uma conversa complicada ou muito dura, ou alguma pessoa muito difícil com quem eu vou lidar, eu peço um tempo para ela. Eu peço um tempo, peço um momento para eu respirar, para eu refletir, para eu falar assim, a pessoa, pô, mas você precisava me responder agora. Eu falo, poxa, então, eu não tô no momento agora de responder. E a pessoa, mas por quê? E aí eu sempre explico, porque eu vou acabar respondendo de um jeito que eu não gostaria que você escutasse. E a pessoa, beleza, tem gente que vai entender, tem gente que não. E se a pessoa não entender, o problema é dela, porque você fala, eu não vou te responder agora, porque não dá, porque eu não vou conseguir. Isso vai te fazer mal. E também depois vai me fazer mal, tá? E quais são algumas técnicas que vão melhorar esse momento, né? Essa complicação? Bom, primeiro de tudo é você parar. Para. Para, sente e escolhe, tá? Quando a gente tá num momento assim intenso de nervosismo, é melhor a gente fazer uma pausa. Respirar fundo. É a melhor técnica que você vai entender aqui, tá? É melhor. Por quê? Quando você vai enfrentar de maneira impulsiva, você não dá tempo do seu cérebro refletir e utilizar a razão. Você não dá tempo de você pensar na resposta que você vai dar. E aí o que acontece? Você vai acabar agindo por impulsividade, você vai acabar falando uma besteira que você não gostaria de ter falado. Se você recebeu uma mensagem agressiva ou alguma coisa te esculachando, ou alguém falou um monte de merda com você, cara, qual é a recomendação que eu dou pra todo mundo? Pô, espera uns 20, 30 minutos. Dá uma lida, revisa a resposta, dá uma olhada no objetivo
dessa resposta. O que que essa pessoa está querendo dizer com aquilo? E não foca no teu ego ferido. Foca naquilo que a pessoa está falando. E se de fato te machucou, exponha para ela que aquilo te machucou e não vá xingar a pessoa também. Porque isso é fundamental. Não adianta você querer bater de frente porque não tem porquê. Não tem porquê você bater de frente porque só vai gerar mais problema. Segunda atividade que eu passo para vocês é você entender o estado emocional do outro. E aí, o que acontece quando você entende o estado emocional do outro? Só tirar o caso. Aí começou a fazer calor. Começa a gravar vídeo, começa a fazer calor. Quando alguém tá falando com você alguma besteira, ou tá de fato nervoso ou fora de si, o que que eu normalmente tento entender, tá? Não é fácil, não é fácil. Mas o que que eu normalmente tento entender? Tá, pelo que essa pessoa tá passando? Qual é a situação que essa pessoa tá passando para querer falar dessa forma comigo? Eu hoje mais cedo eu não tive uma discussão, mas eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa começou a refutar muitas coisas do que eu estava falando e a gente começou a ter uma discussão, por mais saudável, tá? E aí do nada a pessoa começou a chorar. Aí eu falei, caralho. Aí a pessoa falou que estava com problema na saúde da filha dela, alguma coisa assim. Aí eu falei, caralho. E aí eu, por um momento, eu falei assim, caraca, bizarro. Às vezes a pessoa ela não, ela tá reagindo de um jeito diferente com você pra chamar atenção. Ela tá ali escondendo uma coisa por trás da vida dela que tá atrapalhando, que tá machucando, que tá prejudicando, e isso, o que que vai acontecer, gente? Só coisa ruim. Então não tenta rebater, tenta entender, tá? O que pode estar causando o estresse dessa pessoa. Às vezes, sabe o que você pode fazer, que às vezes eu faço? Não é sempre, eu sou ser humano, eu erro, sou passível de erro assim como você. Mas eu, quando eu tô ouvindo uma pessoa, ela tá estranha, às vezes eu falo com a pessoa, tá tudo bem com você? Tipo, eu percebi que hoje você tá com um tom diferente, você tá meio diferente, tá tudo bem? Você quer falar alguma coisa? Me ajuda a tentar entender o que que tá acontecendo, só pra gente poder trocar uma ideia. Ou você pode perguntar, você precisa, o que que você precisa de mim hoje? Tá, tá difícil, tá precisando de alguma coisa? Ter essa empatia é muito importante. Por quê? Você desarma a pessoa. E quando você desarma a pessoa, ela não vai chegar cheia de pedras pra te bater. E quando ela não chega cheia de pedras pra te bater, ela também não vai chegar cheia de pedras. Você também não vai chegar cheio de pedras pra bater nela. E aí você fala o seguinte, Cláudio, e se eu for essa pessoa que tô muito mal, tô muito estressada, tô muito chateada? O que que você vai fazer? Você vai externalizar isso pra pessoa. Você vai falar pra pessoa o seguinte, olha só, hoje eu não tô bem, hoje eu não tô legal, não queria falar sobre isso hoje porque eu tô mal. Eu, sei lá, meu filho bateu de carro e eu tô sem cabeça, tô me sentindo mal e é isso. Eu não tô conseguindo trabalhar direito e aí você pode botar um pouco pra fora. Por quê? A outra pessoa que vai estar ouvindo, se tiver um pouco de empatia, nem que seja um pouco, ela vai te entender. E ela vai falar assim, tá tudo bem. Depois a gente conversa sobre isso. Porque quando a gente mostra a nossa fragilidade, a gente mostra uma coisa muito importante para outra pessoa, que a gente é um ser humano. E quando você mostra a sua fragilidade, você está mostrando que você está passível de dificuldade, você tem dias altos, você tem dias baixos, e tá tudo bem. E que a pessoa, ela vai falar o seguinte, tá, ela não tá num dia bom. E eu vou entender e eu vou conversar com ela em outro momento ou em algum outro horário, tá? E o terceiro e último exercício que eu passo para vocês são as janelas da memória, que o Augusto Cury fala muito, que eu acho muito maneiro o que ele fala, tá? Que é o seguinte, quando a gente tá passando por uma situação complicada, o que que ele fala sobre janela da memória? É a gente revisitar aquela janela. É a gente abrir aquela janela e botar pra fora aquilo que a gente tá sentindo. Porque se a gente deixa fechado, aquilo ali fica enrustido dentro da gente, que uma hora essa janela vai abrir, só que ela vai explodir. Então, o que que é recomendado você fazer? Anota, anota. Escreva aquilo que te chateia.
Coloca para fora num bloco de papel ou num bloco de nota, onde você desejar, aquilo que você está sentindo. Só que você não vai falar para ninguém. Você vai botar para fora aquilo que de fato você está sentindo. Por quê? Porque a partir desse momento você vai começar a se entender, se compreender. Por que que eu estou sentindo isso? Por que que eu estou tão chateado? Por que eu estou tão compulsivo? Por que que eu estou tão puto? Por que que eu estou com vontade de matar essa pessoa? E às vezes isso pode estar ligado a uma infância, isso pode estar ligado a uma experiência ruim, isso pode estar ligado a uma série de coisas que podem te deixar inquieto. E aí, a partir do momento que você começa a se entender, você começa a tomar melhores decisões. E eu falo isso pra vocês que não é na primeira vez, não é na segunda vez, não é na terceira vez, mas é através da recorrência que você vai fazendo que isso, obviamente, vai acabar dando clareza mental pra você, tá? Por quê? A partir daí, você vai tomar melhores decisões sob pressão. Você vai ter menos atrito com as pessoas. Você vai ter um aumento da sua confiança e do seu respeito. Você vai mostrar que você é humano. Você vai melhorar a sua saúde mental. E aí, quando você sabe lidar bem consigo e com os outros, fica muito mais fácil da gente ter ótimos relacionamentos, tá? Uma coisa que eu quero deixar claro pra você, pra gente poder finalizar o vídeo, é que eu não queria que você se sinta perfeito emocionalmente. Eu não quero que você ache que você é um poço de inteligência emocional, mas você precisa ter consciência. E consciência de quê? Consciência do momento que você está passando, daquilo que você está vivendo, daquilo que você está sentindo. A inteligência emocional não é a gente reprimir, amassar e achatar aquilo que a gente está sentindo. É a gente entender como a gente vai agir da forma certa, do jeito certo, na intensidade certa. A inteligência emocional é muito mais importante do que a inteligência cognitiva. Muito mais. Por quê? Porque você vai saber lidar com as pessoas. E quando você sabe lidar com as pessoas, você vai dominar a mente e você vai dominar a sua própria vida. Beleza? Então era isso que eu queria passar no vídeo de hoje. Então, essas técnicas hoje de inteligência emocional foi um vídeo um pouco mais lúdico junto com um técnico e tal, mas eu acho que foi muito importante para você entender e compreender que momentos de tensão, eles são. Você pode se treinar para passar por essa situação com um pouco mais de leveza, um pouco mais de tranquilidade. Eu espero do fundo do meu coração que você consiga vencer esse momento de tensão e essa dificuldade que você pode estar passando por aí, beleza? Se esse vídeo te ajudou, peço para você deixar um joinha, compartilhar e se inscrever no canal para mais reflexões como essa daqui. Todas as quartas e sábados temos vídeos aqui. Quartas-feiras um vídeo um pouco mais técnico e aos sábados eu tenho aquele vídeo um pouco mais lúdico, um pouco mais inspirador para que você reflita sobre a sua própria vida. Bom, muito obrigado se você ficou até o final do vídeo e, obviamente, até o nosso próximo vídeo. Eu espero muito que esse vídeo tenha feito sentido para você, tá bom? No mais é isso. Um beijo grande no seu coração e fiquem com Deus. Tchau, tchau.